Abra sua Bíblia então no livro de Ruth. É o livro que estamos trabalhando aí nessa campanha da família. Pode soltar a tela principal, Tuane. Eu não sei quantos estão, como é que está a nossa transmissão online. Se está bem, quero saudar também, cumprimentar você que está em Angra ou fora de Angra, assistindo este culto, participando deste culto. Este livro de Ruth, amados, tem sido alvo assim da nossa dedicação desde o primeiro domingo de junho. Só para fazer uma pesquisa rápida, quantos estiveram no primeiro domingo que eu expus Ruth 1? Levante a mão assim. Tem uma turma que esteve. No domingo passado, pastor Macário, Ruth 2. Levanta a mão. Então, vocês estão antenados. O pastor Léo foi muito carinhoso comigo, porque mesmo domingo que vem eu não estando, ele me deu a oportunidade de eu ministrar Ruth 4, para eu encerrar em 2 mensagens este livro que tem falado assim tanto ao meu coração. O livro de Ruth, amados, é um livro que tem a seguinte ideia, o seguinte propósito, a seguinte mensagem: Deus cuida pessoalmente dos detalhes da nossa história, planejando tudo, visando o nosso bem. Vou até repetir para você guardar aí. Deus cuida pessoalmente dos detalhes da nossa história, planejando tudo, visando o nosso bem. Eu estive separando este livro, primeira parte do capítulo 1, versículos 1 a 5, nós encontramos uma família de imigrantes. Quando falta pão na casa do pão. Uma família de Elimeleque, Noemi, 2 filhos, Malom e Quilion, por conta da escassez de alimento na terra de Belém. Eu disse na primeira mensagem que é uma situação paradoxal, porque Belém significa casa do pão. E de repente falta pão na casa do pão, e aquela família é obrigada a migrar-se para a terra de Moabe. Chegando lá, nós vimos que a tragédia chega junto com a família. Depois de algum tempo, 10 anos, Elimeleque morre, Malom morre, Quilion morre, e uma família de 4 vira uma família de uma mulher, Noemi, e mais as viúvas, as suas noras, Orfa e Ruth. E aí nós encontramos no capítulo 2, versículos 6 a 22, a volta para casa. Noemi resolve voltar para casa, Orfa faz a decisão correta, Orfa é a mais sensata. Ela volta realmente para os seus. Mas Ruth faz aquilo que é além da sua obrigação. Cheia de graça, de benignidade, de benevolência, Ruth se apega a Noemi. Eu disse aqui na minha mensagem que esse verbo no hebraico para se apegar, a expressão que a gente encontra aqui no versículo 14, Ruth se apegou com Noemi, é a mesma expressão de Gênesis capítulo 2, quando o texto vai dizer de que o homem deixa o pai e a mãe e se une, se apega à sua mulher. Uma nora e uma sogra estão apegadas. E foi um tempo realmente valioso em que eu falei sobre a providência de Deus para com a família quando ela vive uma história de perdas. No domingo passado, o pastor Macário falou sobre a providência divina, Deus marcando o encontro entre Ruth e Boaz. E agora no capítulo 3, eu vou estar falando sobre o tema o sorriso escondido de Deus. A impressão que a gente tem em todo o capítulo 3 é de que a trama vai se desenrolando de tal forma que fica muito clara e patente que Deus está conduzindo todas as coisas. E esse tema
vem de um trecho da poesia de William Cowper, um poeta inglês, que disse num dos trechos de uma das poesias mais famosas: por detrás de uma providência carrancuda, Deus esconde um sorriso, uma face sorridente. Por detrás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Vamos ao texto então, abra sua Bíblia, Ruth capítulo 3, que texto fabuloso da palavra de Deus. Depois dessas coisas, sua sogra Noemi lhe disse: minha filha, vou procurar para ti um lar seguro, que te traga felicidade. Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite estará limpando a cevada na eira. Agora lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: farei tudo o que estás me dizendo. Em seguida, ela desceu a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e se assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto, mostraste bondade maior do que antes, pois não foste atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse: que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. E disse mais: traze aqui o manto com que te cobres e segura-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando chegou de volta a sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo que o homem lhe havia feito. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada. E disse: não voltarás para a tua sogra de mãos vazias. Noemi disse então: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso. Pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo esta questão. Abaixa a cabeça, meu querido e minha querida. Vamos orar mais uma vez. Não permita que nada atrapalhe a sua concentração nesta noite. Por favor, Deus, sua palavra foi lida. Ajuda-me na exposição, em cada coração aqui, na recepção dessa palavra, no nome de Jesus. Amém.
e amém. Dando um clique, Tuane, por favor. Esse texto está falando da seguinte verdade: Deus tem as rédeas da nossa história em suas mãos e não negocia o nosso futuro em hipótese alguma. Você pode repetir comigo? Vamos bem forte? Deus tem as rédeas da nossa história em suas mãos e não negocia o nosso futuro em hipótese alguma. Talvez você esteja aqui nesta noite e se enquadre nessa situação que eu vou estar mencionando aqui. Você olha de um lado e para o outro e você vê pessoas felizes, em famílias felizes. Você que já foi casado ou nunca foi casado, tem a esperança de constituir família. E você sabe que para constituir família, o primeiro passo é encontrar alguém que lhe ame, a quem você ame também. Alguém que esteja disposto a fazer você feliz. E talvez por conta disso você tenha sofrido tanto, porque você é carente e você entende que precisa então encontrar alguém para satisfazer as suas necessidades, o vazio que está no seu coração. E não dá certo ir para um relacionamento carente, porque toda a nossa carência precisa primeiramente ser suprida pelo Senhor. Nós precisamos estar conscientes de que Ele está cuidando da nossa história. E aí quando você descansar nele, quando você estiver tranquilo e tranquila nele, Ele estará agindo em seu favor. Há um salmo da palavra de Deus que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Nós estamos diante, amados, de um quadro interessantíssimo. Noemi e Ruth estão sozinhas numa sociedade extremamente machista. Ambas estão ali sem esposos, sem protetores. Ruth precisa trabalhar duro, e capítulo 2 já está dizendo isso. E o pastor Macário salientou aqui que a gente precisa trabalhar duro. E Ruth trabalhava extremamente duro, a fim de sustentar a ela e a sua sogra. Mas aprova ao Senhor por providência de que Ruth estivesse trabalhando justamente na propriedade de um homem chamado Boaz, que era um parente de Noemi. E daí então, agora Noemi toma uma atitude, amados, à luz da sua cultura. Eu sei que vai parecer estranho, eu sei que alguns risos vão surgir ao longo dessa exposição, porque tudo é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Dando um clique aí, Tuane, nós temos aqui onde se descortina-se um novo cenário. Há um casamento aqui possível. O casamento para Ruth é possível. Mas como que acontece isso? Nesse tempo, amados, as famílias arranjavam casamento para os seus filhos. Mas nós temos uma família apenas formada por mulheres, Noemi e Ruth. Daí então, Noemi toma uma atitude à luz do seu contexto, porque no versículo 1 ela diz o seguinte: minha filha, eu vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. Há uma outra versão que diz assim: olha, eu vou procurar um lugar de descanso. Noemi está interessada na felicidade de Ruth. E casamento, amados, na perspectiva bíblica, é lugar de descanso, é um lar seguro. Antes mesmo de voltarem até Belém, no capítulo 1, versículo 9, Noemi vai dizer a Ruth e a Orfa, suas noras, viúvas também, que o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. Há uma outra tradução em cima dessa expressão, vou procurar, ou para ti um lar seguro. Alguém traduziu assim, eu vou estabelecer a tua vida.
Noemi está dizendo, em outras palavras: Ruth, eu vou arrumar para você um bom casamento. E Ruth deve ter olhado para sua sogra: mas como? Versículo 2: Boaz, a quem servem as moças com quem estiveste, é nosso parente. Hoje à noite ele vai estar limpando a cevada na eira, vai estar cuidando então da sua colheita, limpando a cevada, tirando as palhas, para que fique apenas a cevada pura, a fim de dar prosseguimento ao seu comércio, em venda, em produção, em subsistência para a família e outras pessoas. E ele vai estar dando uma festa para comemorar isso. Então, versículo 3: lava-te, perfuma-te, veste a tua melhor roupa e desce para a plantação. Noemi está dizendo o seguinte: tira essa roupa de viúva, levante a cabeça, está na hora de você dar a volta por cima. Nós já choramos demais, nós já pranteamos demais. Você se lembra que Noemi já havia dito que ela não queria mais ser chamada de Noemi, mas sim de Mara, que significa amarga. Noemi significa doçura. Mara, amarga. Ela diz: o eterno, o Deus eterno, transformou a minha vida numa amargura. E agora Noemi fala o seguinte: olha, Ruth, prepara a sua melhor roupa, lava-te, perfuma-te e desce até a plantação. E quando ele for dormir, versículo 4, observa o lugar em que ele se deitar. E você vai entrar e vai descobrir os pés dele, e vai deitar ali aos pés dele. E ele vai dizer o que você deve fazer. Ruth, obediente, farei tudo o que estás me dizendo. Ela então desce a eira, faz tudo o que a sua sogra havia falado. Boaz, depois de ter comido, bebido, alegrou-se, seu coração alegrou-se. Ele foi deitar-se junto ao monte de grãos, e Ruth aproxima-se em silêncio, descobre os seus pés e se deita ali. Há uma tradição que eu preciso lembrar a você, que é a questão do levirato, o parente mais próximo. A palavra levirato vem de levir, no latim, que traduz o hebraico cunhado. A ideia no tempo bíblico era de que quando havia um parente próximo de alguém que havia morrido e deixado sua esposa sem filhos, este parente próximo, este cunhado, este levir, deveria assumir esta mulher sem filhos, casar com ela, ter filhos com ela, para suscitar a descendência, o nome da família. Essa tradição está em outros textos. Gênesis 38, nós temos Judá e Tamar. Judá tinha filhos que foram morrendo um após o outro, e ninguém dentre eles quis cumprir este compromisso de suscitar filhos. Tamar, a viúva, a nora, fica envergonhada, afrontada, escarnecida na sociedade. E Judá não se preocupa com a situação dela. E aí acontece uma situação também difícil. Nós só compreendemos à luz da cultura. Tamar se veste de prostituta, seduz ao seu próprio sogro e mantém com ele uma relação a ponto de ficar grávida. Judá, vendo a sua nora grávida, autoriza que ela seja apedrejada. Tamar se identifica, ela tinha algo de Judá,
que lhe serviu como testemunho de que de fato ela havia estado com ele. E Judá não tem outra expressão a dizer a Tamar do que: você é mais justa do que eu. Em Deuteronômio 25, 5 e 6, há legislação clara sobre essa tradição. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não apague, ou não se apague em Israel. Tendo outros filhos, este homem poderia ter ou dar o seu nome ao segundo ou ao terceiro que seja, mas o primeiro filho deveria ser em nome do seu irmão ou do seu parente falecido. Estão comigo? Essa era a tradição. Ninguém poderia em Israel ter uma família ou constituir uma família que não houvesse pelo menos um filho. A importância do nome da família. O falecido sem filhos, ele teria que ter de fato um filho. E mesmo que a sua viúva tivesse com um parente mais próximo. Essa é a tradição do levirato. Mas junto com a tradição do levirato, nós temos a tradição do resgatador, que é uma expressão que você vai encontrar aqui em todo este texto, no capítulo 2 também, mas nesse texto de maneira muito especial. No versículo 9, quando Boaz acorda e vê Ruth aos seus pés, Ruth diz assim: casa comigo, pois tu és o meu resgatador. No hebraico, tu és o meu goel, tu és aquele que vai estar remindo, tu vai estar resgatando a minha história familiar. As responsabilidades deste goel, ou desse redentor, desse resgatador, envolvia responsabilidades familiares. Era uma relação de aliança. Não apenas, preste atenção aqui, quanto a suscitar descendência, mas também quanto à questão da terra, do patrimônio familiar. Então nós estamos, amados, diante de duas tradições: do levirato e a tradição do resgatador. Noemi conhecia isto e apresentou então a Ruth esta possibilidade. Então há um casamento possível, porque Boaz era um parente próximo de Ruth, ou mais precisamente de Noemi. A segunda porção, nós temos aqui, dando um clique, querida, desenvolve-se um clima. Boaz então se compromete com Ruth. Mas antes mesmo de eu entrar em detalhes desse drama aqui, eu preciso salientar de que todo esse enredo aqui é de um respeito santo. Não pode jamais ser interpretado como uma espécie de tramóia irreverente. Tudo aqui faz parte de uma cultura da época. Veja comigo aí, detidamente, a partir do versículo 8. No meio da noite o homem acorda e de repente ele se vira, Boaz, se assusta ao ver uma mulher deitada aos seus pés, pergunta quem era, e Ruth responde: eu sou tua serva, casa-te comigo, pois tu és o meu goel, tu és o meu resgatador. Em algumas versões diz assim: estende a tua capa sobre mim. Fazia parte de uma tradição. Boaz está deitado e de repente aos seus pés está uma mulher, e ela então pede: me cobre com a tua capa, se casa comigo, porque você é o meu resgatador. A ideia espiritual, amados, subliminar, que apoia este princípio de estende a tua capa, é aquilo que nós encontramos na Bíblia: as asas do Senhor. Os homens e mulheres encontram refúgio.
Ruth está pedindo para que Boaz a estivesse cobrindo com o manto santo do casamento. A expressão aqui é de fato, amados e amadas, de verdade sincera, de desejo da alma, de que o Senhor Deus de Israel estivesse abrigando a Ruth, através da instrumentalidade de Boaz. Eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer que isto é casamento. Casamento é quando o homem cobre a mulher, quando o homem protege a mulher, como Deus está fazendo com o seu povo. Mas é muito triste, amados, quando percebemos que em determinados casamentos não há este cuidado por parte do homem. Nós percebemos em determinados casamentos que não há este cuidado por parte do homem de refletir para com a sua mulher um cuidado, um abrigo, uma proteção que o próprio Deus dispensa a ele, ao seu povo e a toda a família. Versículo 10, Boaz a dizer: olha, o Senhor te abençoe, minha filha, porque com esse gesto você mostrou graça, bondade, maior do que antes, porque você não foi atrás dos fortes, dos jovens, dos ricos, dos pobres. Versículo 11, não temas, minha filha, eu te farei tudo o que me pedires, porque toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. O enredo aqui deve ser entendido como enredo santo, porque Ruth 2:1 vai dizer que Boaz era um homem valente e poderoso, é um homem de boa reputação. E agora no versículo 11 do capítulo 3, o próprio Boaz admite que não apenas ele, mas toda a cidade sabia que Ruth era mulher virtuosa. E a expressão mulher virtuosa significa mulher rica, valorosa, mulher de caráter. É a mulher de Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. E agora então, versículo 12, Boaz diz: eu sou o resgatador. Mas só que há outro parente mais próximo. E aí nós vamos encontrar, na próxima vez que eu expor o capítulo 4, que Boaz vai sair dessa situação aqui com uma determinação: procurar esse parente mais próximo do que ele, e oferecer para que este parente estivesse assumindo a Ruth, dando terras, dando a proteção necessária para suscitar descendência e vida com qualidade àquela família. Boaz é um homem justo, Boaz é um homem íntegro, ele não quer atrapalhar ou atropelar o processo. Mas no versículo 13, mais uma vez ele diz: olha, fica aqui essa noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de goeiro, de resgatador, que o faça. Se não quiser, eu juro pelo nome do Senhor, eu farei. Fica deitado aqui até pela manhã. E ela fica deitada então aos seus pés até pela manhã. Não há envolvimento sexual íntimo, absolutamente. Ela se levanta antes de clarear, para que não fosse reconhecida. O próprio Boaz disse: olha, que ninguém fique sabendo que uma mulher veio aqui. E disse: olha, traga o meu manto com que te cobres. Segura-o. E ele então abastece a Ruth com 6 medidas de cevada. Põe sobre os ombros dela. Ela volta, e ele volta para a cidade. E ela volta para sua casa. Chegando lá no versículo 16, Noemi pergunta: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que aconteceu. E versículo 17, Ruth diz: olha, ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: olha, não voltarás para tua sogra de mãos vazias. Noemi então disse o seguinte: espera, minha filha, esse homem não vai descansar, esse homem não vai sossegar enquanto não resolver hoje mesmo essa questão. Gente,
Boaz poderia se utilizar do seu direito de patrão de Ruth para tê-la naquela noite. Ruth poderia transformar aquele drama e aquele costume de deitar aos pés de Boaz, lavada, perfumada, adornada, como sendo uma oportunidade para seduzir o partidão do Boaz. A mulher sabe como fazer isso, sim ou não? O homem poderia, ele tinha um poder, ele tinha autoridade. Nós não podemos esquecer de que essa história aconteceu no período dos juízes, onde cada um fazia aquilo que estava na sua cabeça. Não havia rei em Israel. Mas a despeito da deteriorização moral dessa época, preste atenção, apesar das circunstâncias favoráveis à prática do pecado, Boaz e Ruth não negociaram a integridade pessoal. Meu jovem, meu adolescente, meu irmão, minha irmã, não se deixe dominar pelo apetite sexual, carnal, emocional, para fazer do pecado seu estilo de vida. Boaz é íntegro. Boaz não quis se apossar de Ruth, porque tinha um outro parente mais próximo. Se preocupa com a reputação de Ruth, dizendo, vai embora antes de clarear, para que o povo não veja uma mulher saindo daqui de madrugada. Eu não posso deixar de ver Deus providenciando tudo, através de uma graça especial, para beneficiar a Ruth e a Noemi. Eu não quero estragar a surpresa, mas é fato que você precisa saber que descendente de Ruth e Boaz, mais tarde, será o próprio rei Davi. E depois, mais tarde ainda, o próprio Senhor Jesus. Então nesse texto, amados, que revela esse costume assim tão estranho, eu não quero saber de ninguém aqui, nenhuma irmã saindo de noite para ir à casa do seu solteirão querido e deitando aos seus pés, porque vai dar ruim. A ideia aqui, amados, que nós temos é de que Ruth está confiando na providência de Deus, porque esse costume aqui era o costume de Noemi, do povo de Belém, do povo de Israel. Ruth era moabita, e ela confiou cegamente de que Deus estaria fazendo alguma coisa. Preste atenção, Deus está fazendo alguma coisa na sua família. Faz as coisas do jeito de Deus, você vai se dar bem. Espera, aprenda a esperar. O príncipe pode se transformar num sapo. Aquela pessoa que você ama loucamente pode não ser a mulher que Deus quer que você se case, seja sua esposa e mãe de seus filhos. Espera. Atenção, juniores, adolescentes, irmãos e irmãs, vamos fazer as coisas do jeito de Deus. E mesmo você casado que está aqui, eu me lembro que este livro fala de que por mais que uma família esteja no fundo do poço, por mais que a tragédia se abata sobre um lar,
A última palavra sempre é de Deus. Você acha que Ruth e Noemi, quando vieram para Belém para trabalhar duro, as duas mulheres, elas tinham esperança de que alguma coisa de tão especial poderia estar acontecendo? Eu creio que não. Mas o William Cowper, mais uma vez, por detrás de uma providência carrancuda, Deus esconde uma face sorridente. Vamos às aplicações para a gente guardar e levar para a nossa casa. Casamento é para ser um lugar seguro, para trazer felicidade ao homem e à mulher. Eu gosto dessa expressão, providenciarei para você um lar seguro, que Noemi fala com Ruth. Um lar seguro, um lar de paz, de descanso, de deleite. Em Gênesis 2, 18 a 20, nós temos um Deus, amados, que olha para o homem, que está realmente dando nomes aos animais, mas repara que algo não era bom, porque enquanto Adão dava nomes a todos os animais, não encontrava para ele uma ajudadora que lhe completasse. E aí então, Deus resolve criar a mulher de uma das costelas do homem. Não criou da cabeça, ou próxima à cabeça, para que a mulher não estivesse acima do homem. Não criou abaixo da perna, do pé, para que a mulher não fosse subjugada pelo homem. Mas criou de uma das costelas para que ela fosse aconchegada, cuidada e protegida pelo homem. Um dos pregadores aí que pregam, que fazem palestras para casais, num tom jocoso, eu até diria irreverente, disse numa palestra aí, e transmitida pelas redes sociais, que Deus viu que a vida de Adão era muito boa e resolveu lhe dar um problema. Você está muito feliz, disse esse pregador, que Deus teria dito: eu vou lhe arrumar uma encrenca. Nada, amados e amadas, mais distante da realidade. O homem se sentia só. E Deus resolve lhe fazer uma ajudadora. A mulher é uma bênção para a vida do homem. Preste atenção aqui. Provérbios 19, 14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. E Mateus 19, 6 vai dizer: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vou providenciar um lar seguro para você. A outra aplicação que eu quero fazer, dando mais um clique, queridona, diz o seguinte: em nossos namoros e noivados, nos preparativos para o casamento, perderam-se a ênfase nos rituais. Tudo é muito instantâneo e irreverente. Eu não quero, amados, suscitar aqui a mesma ideia deste drama que nós encontramos no capítulo 3 de Ruth, mas me parece que hoje em dia os rituais estão desgastados demais. É muito comum encontrarmos, por exemplo, pessoas que se conhecem numa noite e já vão para a cama. É muito comum nós vermos pessoas que se ajuntam primeiro para ver se vão dar certo antes de se casarem. Como se sexo, como se casamento, como se entrelaçamento familiar fosse o mesmo que comprar um determinado eletrodoméstico em que se precisa antes testar para ver se funciona. E nós vivemos uma sociedade que tem pulverizado, que tem desgastado os rituais.
Nós não temos, por exemplo, esses rituais do capítulo 3, mas nós temos alguns. Por exemplo, você conhece uma garota, o que você faz? Conversando com ela, ela com você, à disposição de ambos de firmarem um relacionamento, o que deve ser feito? O rapaz precisa ir conversar com a família dela. Não é a família dela que procura a família dele, não é a pessoa interessada. Há um ritual. Depois disso tem que haver a bênção dos pais, sim ou não? Tem que namorar em casa, não é namorar na porta da escola, não é namorar encostando-se nos muros alheios. Nós temos, amados, casais namorados que viajam juntos, que dormem na mesma casa. Quebraram-se os protocolos. Onde está o respeito? Eu acredito que nós precisamos resgatar os rituais. Já são namorados há um bom tempo e decidem se noivar. O que precisa acontecer? Ele, mais uma vez, ele, o líder, chamar a família da noiva para pedir a mão da noiva em casamento, em noivado. Em noivado. Aí alguns engraçadinhos hoje, eu quero a mão, mas é só a mão, né? Tem que seguir os passos. Marcou o casamento, tem que se conversar novamente, tudo acertado. E como deve ser o casamento? Amados, eu disse isso na quinta-feira. Ontem tivemos um casamento lindo aqui. Dá para se fazer uma coisa simples, sem muito dinheiro. Faz direitinho. Que não tenha lanche depois, almoço, jantar, o que seja. Mas faz direitinho. Aluga um vestido, uma roupa. Enfeita a igreja. Ouve uma mensagem. Escolham padrinhos que sejam exemplos de vida para você e não amiguinhos. Eu vejo alguns casamentos, amados, e que se convidam padrinhos, por exemplo, que não têm moral, credibilidade para serem testemunhas de um casamento bíblico. Chame pessoas de referência. Pessoas que amanhã ou depois, quando você estiver tendo algum problema, vou chamar fulano de tal, foi meu padrinho de casamento. A palavra padrinho significa pai pequeno. Você tem que chamar padrinhos que fazem parte da vida de vocês e que sejam exemplos em tudo. Existem outros rituais aqui que eu não vou citar detalhadamente, mas que tem que ter. É cafona casado e vestido de noiva. Não é. É cafona fazer isso, aquilo. Não é. Todo ritual do casamento tem o seu significado. E precisa ser enfatizado. Mas eu fico muito triste porque alguns dos nossos casais, eu falo de crentes, já dormem juntos hoje. Já vivem uma vida íntima. Vão celebrar o que no casamento? A lua de mel. Para que ter lua de mel? Vocês já viviam juntos, intimamente. Quer casar direitinho? Com a bênção de Deus? Faça direito. Porque Deus não é obrigado a resolver depois qualquer questão que foi provocada por sua própria desobediência e negligência pessoal. Deus não é tapa-buracos. Ou Ele é Senhor,
ou resolvedor de problemas, ele não vai ser. Faz direito. Faz direito. Outra aplicação. Perde-se o encanto do amor quando não há respeito pelo que o outro representa. E não apenas pelo que ele ou ela pode proporcionar em termos de sexo. Nós vivemos numa sociedade extremamente erotizada. As pessoas querem ir para os finalmente. Então quando a gente lê um texto que fala o seguinte, que Ruth descobre os pés de Boaz, deita nos pés e fala o seguinte, me cobra com a tua capa. Eu já vi comentaristas falando o seguinte, aqui nós temos uma alusão a uma intimidade, porque o homem nesse período não usava roupa por baixo, então Boaz estava nu, cobre com a tua capa. Ruth ficou coberta ali diante daquele quadro que você deve estar imaginando agora. Mas embora, amados, preste atenção aqui, nós tenhamos aqui uma imagem sensual, é sensual sim, mas não é erótica. Há uma diferença entre o que é sensual e o que é erótico. Eu preciso explicar o que é? É possível, você sabe. C.S. Lewis, por exemplo, num dos livros assim fantásticos, chamado Quatro Amores, ele vai dizer que o amor eros, e aí ele fala sobre o sentido verdadeiro do amor eros, que é sensual, antes de ser erótico no sentido popular que a gente usa. O amor eros faz com que o homem não deseje uma simples mulher, mas uma mulher especial. De algum modo misterioso, mas indiscutível, o amante deseja a amada, ela mesma, e não o prazer que lhe pode proporcionar. Essa é a ideia. Quer saber que você ama realmente uma mulher? Pergunte-se a si mesmo se você a deseja como mulher especial, e não por algo que ela possa lhe proporcionar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não sei se eu vou chocar você, mas sexo não é a parte mais importante do casamento. Eu conheço N casais que tinham excelente sexo e péssimo casamento. Faz parte? Sim, mas não é o principal. Não é. Não é. Se você está fazendo sexo no casamento, no namoro, há um grande sinal, há uma grande chance de você no casamento ter um péssimo sexo. Porque o sexo é um bem que a gente tem que viver no contexto de lealdade, de aliança. Tem muita coisa que não vale a pena que a Ana Paula Valadão fala, mas uma frase dela eu sempre gostei. Deus criou o sexo e deu o nome de casamento. Deus criou o sexo e deu o nome de casamento. Tony, descontadas as questões culturais, no pensamento bíblico cabe ao homem toda a preparação para o casamento. A mulher precisa ser cortejada e o homem o cortejador. Sempre. Ruth esteve ali aos pés de Boaz, mas precisou pedir: Boaz, casa comigo, me cobre. E Boaz disse: eu vou tomar as providências para que o casamento aconteça. Hoje em dia a gente vê
A sociedade está toda mudada. Tem mulher que trabalha mais do que o homem, que corre atrás do que e tudo, e o homem fica olhando para o lado. E aí, se der o caso, é o homem que tem que cortejar a mulher. É o homem que tem que trabalhar para o casamento. O texto diz, amados, em Gênesis 2:24, que é o homem que deixa pai e mãe, e se casa a sua mulher, e se une a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O homem precisa abandonar a casa de papai e mamãe. O adolescente que não tem trabalho, que não tem salário, que não pode comprar um açaí para sua namorada, não pode namorar. Porque pedir dinheiro para o papai para comprar coisa para a namorada é ridículo. E outra coisa, meninas, namorar com um homem que não gosta de trabalhar, rapazinho que não gosta de trabalhar, no futuro vai pedir esmola para dois. Vai ter que trabalhar por você e por ele. Adolescente não tem que namorar. Tem trabalho? Primeira pergunta que tem que fazer, tem trabalho? Não, eu só estudo. Então não namora, pô. Pode, André? Só estudo. Quando não, penteia o cabelo bem para cá e usa a bermuda mostrando a parte traseira. Sem compromisso, você olha para o rapaz, o que você tem para a vida, meu filho? Quais são as suas intenções para com a menina? As melhores. Não. Tem que trabalhar. Quer namorar? Trabalhe. Trabalhe e estudo. Eu trabalhei de dia, estudei de noite e não morri. Só assumo um compromisso de namoro, minhas menininhas lindinhas aqui, se a pessoa a quem você está interessada tem trabalho, tem responsabilidade. A mulher precisa ser cortejada, não cortejadora. É o homem que precisa tomar a iniciativa sempre. Por fim, Tony, ele casou com um homem que tinha um trabalho. O homem certo para a mulher certa, e a mulher certa para o homem certo, é obra da providente mão invisível do Senhor. É coisa que vem de Deus, mão providente do Senhor. Logo, pare de procurar por você mesmo. Eu não sei, não precisa dizer amém não, para não se expor. Fala no coração. Receba essa palavra. Pare de procurar por você mesmo. Aplicativo de relacionamentos, sites de relacionamentos. Para com isso. Deus vai estar lhe apresentando alguém. É claro, fica esperto também, né? Porque Deus pode estar, meu Deus do céu, não seja besta também. Pare de procurar. Mas se Deus mostrar, abra o olho. Meu Deus do céu. Agora, participa de congresso, intercâmbio de igrejas, visita outras igrejas, domingo não, nem quinta. Mas participe, conheça pessoas, esteja aberto também. Tem gente que quer um homem de Deus, quer uma mulher de Deus, mas não sorri, não lava, não toma banho, não escova os dentes. O texto fala, amados, que Noemi falou o seguinte: estou falando mentira, gente? Versículo 3 aqui, ó. Lava-te, perfuma-te, veste a melhor roupa. Poxa vida, seja apresentável, perfume, faz a barba,
capricha na roupa, escolha bem as cores. Mas é Deus que vai dar. Entendeu? É Deus que vai dar. Salmo 16:11 diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Eu olho para esse texto e falo, tudo bem, Deus vai dar tudo isso, né? Delícias perpetuamente. Está incluído aqui também o seu esposo, a sua esposa. Se você quer nisso, diga amém. Amém. Mas Deus vai dar. Deus vai dar. Terminando, Tony, deixa essa última frase aí para ficar chocante aí. Ó. Deus tem as rédeas da nossa história em suas mãos. Você está sozinho? É ruim ficar sozinho. Está sozinha? É difícil ficar sozinha. Mas há um ditado popular que diz que antes só do que mal acompanhado. 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer que existe o dom do celibato. É raro. É raro. Mas Deus dá a algumas pessoas o dom de não se casar. E é até bom que não se case mesmo. Mas a maioria das pessoas normais querem se casar um dia. Agora, olha para mim, por favor. Deus tem as rédeas da nossa história em suas mãos. E Ele não negocia o nosso futuro, em hipótese alguma. Eu estava estudando essa mensagem, sabe de quem que eu me lembrei? Ruth faz lembrar muito esse outro personagem do Antigo Testamento. Tem gente que arrisca? José. José está no Egito, uma outra cultura, trabalhando na casa de Potifar. E ele é zeloso por todas as coisas que Potifar tinha. Tudo que Potifar tinha estava sobre sua responsabilidade. Menos a mulher dele. Mas a mulher de Potifar grudou os olhos em José. E a palavra de Deus vai dizer de que todos os dias ela dizia: deita comigo, deita comigo, deita comigo, deita comigo. E José todas as vezes dizia: não, eu não posso pecar contra o meu Deus. Repare que José não disse assim: olha, pega mal. Ele até depois disse: o meu Senhor me colocou sob a responsabilidade de toda a casa, menos a você. Mas o que estava na mente de José o tempo todo era de que José tinha um compromisso com quem? Com quem? Deus. Porque se ele tivesse um caso com a mulher do seu patrão, amados e amadas, isso poderia continuar por anos. Ele nunca seria descoberto. Mas José era fiel. Era íntegro. Quer ver uma história que não tem na Bíblia, mas é uma história que já foi contada tanto, paralela ao texto bíblico? Conta que no momento que José começou a falar com Deus certo dia, dizendo assim: Deus, a tentação está forte demais. Por favor, Deus, me livra dessa. E essa história diz que de repente a mulher de Potifar aparece e tira sua roupa e joga a sua roupa sobre a estátua de uma das divindades egípcias. E chega para José e fala assim: pronto, Deus, aquele Deus, não vai ver. E aí, José? E José teria respondido: mas o meu
Deus vê. Olha para mim. Eu não sei o que você faz com o quarto fechado, com a porta do quarto fechado, com a sua namorada. Mas Deus vê. Eu não sei o que você, casado, homem, está vendo no seu celular. Mas Deus vê. Eu não sei, você que é casado e tem uma amante já há meses, e coloca senha no celular para que ninguém descubra os seus contatos e as suas mensagens. Eu não estou vendo, sua mulher pode não estar vendo, mas Deus vê. Nesta noite, eu quero que você acorde para o fato de que Deus está fazendo alguma coisa, separando para você um homem de Deus e uma mulher de Deus. Ou, melhor ainda, está transformando seu marido no homem de Deus que você precisa, e a sua mulher na mulher de Deus que você precisa. Agora, faça as coisas direito. Recentemente eu recebi uma jovenzinha e disse o seguinte: quer ser membro da igreja? Evita estar vivendo intimamente com a sua pessoa a quem você se relaciona. Termine com ele. Só então se batize, pergunte de Deus se é de fato, retome o namoro sobre bases santas. Ela não retornou mais. E tem muita gente aqui presente, e na internet me ouvindo, que vai ter um futuro tenebroso, de desgraça, porque não está fazendo as coisas do jeito e no tempo de Deus. Tem que obedecer. Deus vê. Deus vê. Abaixa sua cabeça, meu querido e minha querida, por favor. Deus vê. Deus vê.